E aí, turma, tudo bem? Sou o professor Fernando Melo, do Baixada Exatas. Hoje nós temos aí uma revisão do Enem, volume de cilindro. Então, o que eu espero de vocês aí nessa aula é a observação, a prática e o protagonismo lá no final da aula aí, com 2 exercícios para vocês. Tudo bem? Vamos lá, uma aula bem legal e bem importante aí, um tema aí do Enem, bastante cobrado em todas as edições do Enem. Vamos juntos. Bom, o que é um cilindro, né? Em matemática, um cilindro é um objeto tridimensional, gerado pela superfície de revolução de um retângulo em torno de um de seus lados. De maneira mais prática, o cilindro é um corpo alongado de aspecto redondo, com o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. Então, olha aqui um exemplo para vocês, tá? O cilindro é um não poliedro, pois tem uma superfície curva. Então, ele tem essa curva aqui. Então, aí ele recebe essa denominação. Tudo bem? Vamos lá, então. Bom, cilindro e o cotidiano, né? Então, imagine você indo no mercado, imagine você andando na rua, imagine você se deparando com várias situações onde você olha assim e fala, nossa, parece um cilindro, né? Então, nós temos aí latas, temos aqui uma refinaria, pilhas também, tá? Cano de água, as coisas fazem lembrar aí um cilindro. Bom, então os cilindros eles podem ser classificados de acordo com a inclinação da geratriz. Já vou te explicar o que é uma geratriz, tá? Em relação aos planos da base. Então nós temos o cilindro circular óblico. A geratriz é óblica às bases. Cilindro circular reto. A geratriz é perpendicular. Turminha, perpendicular eu tenho que lembrar do ângulo de 90 graus, tá bom? Então imagine essa situação, ó. Vamos desenhar aqui para vocês. Vai acompanhando aí. Deixa eu ir subindo aqui com o mouse. Aí. Pronto, então eu tenho o cilindro, ó. Essa parte aqui eu chamo de eixo do cilindro, tá? Lá embaixo eu tenho a base de baixo e eu tenho a base aqui em cima. Então eu tenho o plano alfa e eu tenho o plano beta lá em cima. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui, né, do cilindro óblico, eu tenho que prestar bastante atenção em que esse meu ângulo alfa que eu formo aqui embaixo, ele é diferente de 90 graus, tá bom? Então, quais elementos que eu tenho nele, professor? Eu tenho lá em cima, tanto aqui em cima como aqui embaixo, também essa linha reta aqui, raio da base, tá? Esse H aqui, onde forma um triângulo retângulo aqui pelo lado de fora, eu tenho altura. Então, já pensando na altura, turma, e na geratriz, que é esse eixo aqui, a gente já tem aquelas relações pitagóricas, tá? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Já dá para aplicar aí. Então, vamos agora para o cilindro circular reto? Vamos lá. Deixa eu desenhar ele aqui. Beleza. Agora a gente vai dar nome para cada elemento que você está vendo aí, tá bom? Então, o eixo é perpendicular aos planos da base, eu tenho o raio, eu tenho a altura, tá? Eu tenho um ângulo de 90 graus, porque ele é perpendicular, e eu tenho a geratriz aqui. Tudo bem? Bem tranquilo, geratriz aqui também, tá? Então, eu tenho menos geratriz, né, igual a altura. Bom, acompanha comigo agora a seguinte situação. Imagine você um cilindro. Agora a gente corta esse cilindro e forma os pontos aí, ó. A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Tudo bem? Fizemos uma secção nele. Chamada de secção meridiana, tá? Então nós formamos um retângulo chamado de ABCD e a seção meridiana do cilindro. Então nós colocamos agora o eixo, temos a altura, lá na parte de baixo, chamo sua atenção para 2R, tá? Então,
Esse eixo aqui no meio é a secção meridiana, tá? Então, se esse retângulo ABCD é um quadrado, porque ele formou dois quadrados aqui, o cilindro ele é equilátero. Então, o equilátero, né, tem os lados iguais. Então, ele é um cilindro reto, em que a minha altura ela é igual a 2 vezes o raio. Tá? Então, eu pensando na altura, eu tenho 2 vezes o meu raio. Né? Eu pegando esse daqui e esse daqui, eu consigo achar a minha altura, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer a planificação, tá? Eu vou bem devagar na planificação para você entender bem legal, tá? Planificação. Opa, deixa eu voltar aqui. Muito rápido. Então, vamos lá, ó. Então, eu saio aí da minha altura. Vou abrindo. Opa, Então, a planificação de um cilindro tá aqui, tá, ó. Nessa animação. Bom, agora eu consigo dar nome aí para tudo o que aconteceu, tá? Vamos lá, vamos por parte. Então, naquela circunferência de cima, né? E na de baixo, eu tenho um raio. Então, quando a gente fala em 2πr, né? 2 vezes π vezes r, ele está aqui, ó, nesse retângulo que foi aberto aqui, tá bom? Então, pensando em volume, né? A gente pensa em volume de um cilindro, né? Ele é o espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Bom, quando nós trabalhamos com sólidos geométricos, turma, nós precisamos lembrar as principais relações entre as medidas de volume e de capacidade. Para quem não sabe, em física, a gente é cobrado demais essas transformações, tá? De metros cúbicos, de decímetros cúbicos e de centímetros cúbicos, tá? Então, bastante atenção na tabelinha de transformações. Então, aqui eu tenho 1 metro cúbico, que equivale a 1000 litros, 1 decímetro cúbico, que equivale a 1 litro, e 1 centímetro cúbico, que equivale a 1 mililitro. Bom, o volume do cilindro. O cilindro possui duas faces iguais e de formato circular. Para calcular o volume do cilindro, nós devemos fazer o produto da área de sua base pela altura. Então é bem simples na hora de calcular o volume, tá? Então eu vou pegar a área da base, ela é igual a π vezes r elevado ao quadrado. Aonde esse π eu tenho a seguinte condição, aproximadamente 3,14, tá? Então eu posso falar nessa relação que volume é V igual a B vezes H. Então eu vou pegar o meu Vzinho, eu quero descobrir o volume, vou pegar o meu π, que é 3,14, multiplico pelo metade, né, que é o raio aqui, né, metade do diâmetro ao quadrado, e multiplico pela altura. Bom, quando a gente calcula a medida da área da base e multiplica pela altura, indica-se a unidade de volume correspondente à unidade de comprimento escolhida, tá bom? Então, obedecendo aí, né, a unidade de medida do volume, tá bom? Vamos lá para o primeiro exemplo aí, um exercício aí de bastante raciocínio lógico, né? Mas bem interessante para quem, de repente, está precisando rever os conceitos de cilindro, tá? Uma empresa irá fabricar latinhas de alumínio para uma indústria de refrigerante. A lata, ela precisa comportar a quantidade de 450 ml de refrigerante, considerando que o formato da lata é semelhante a um cilindro e que a altura seja de 10 centímetros. Qual será a medida do raio da base? Primeiro a gente vai ter que pensar o que foi fornecido para nós, né? Então nós temos quantidade de 450 ml, volume, né? Formato é semelhante a um cilindro, altura 10 centímetros e o raio, ele está querendo saber o raio. Então, bem simples. Vamos lá. Bom, então 450 ml corresponde a 450 centímetros, fazendo a conversão aqui, tá? Pois 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, vou colocar a formulinha, né? V é igual a π vezes R ao quadrado vezes H. O meu volume é 450, que foi fornecido aqui no exercício.
O meu π é 3,14, o meu r ao quadrado é r ao quadrado, que eu não tenho, e a minha altura é 10. Então, eu vou ter 3,14 vezes 10 vai dar 31,4. Esse 31,4, turma, você passa, como ele está multiplicando, ele passa aqui para o lado esquerdo dividindo. Então, ele vai dividir 450. Então, r ao quadrado é igual a 14,3. Esse 2 eu jogo em forma de raiz em cima do 14,3, que é aí 3,8 aproximadamente. Tranquilos? Então, o raio da base deve medir aproximadamente 3,8 centímetros. Bem interessante. Vamos para mais um. Ó. Uma lata de óleo de soja possui as seguintes dimensões. O raio da base, medindo 4,5 centímetros, e a altura, a 16 centímetros. Considerando que o conteúdo da lata seja de 900 milímetros, calcule a parte não ocupada da lata de óleo. Vamos determinar o volume total da lata. Bom, então nesse primeiro passo, ele fala para você o seguinte, ó. Ele fornece o raio da base, ele forneceu a altura, aí ele fala assim, ó, considerando que o conteúdo da lata seja de 900 ml. Então ele está querendo saber qual a parte não ocupada da lata de óleo. Então vamos determinar aí. Então, formulinha do volume, volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes h. Quais informações nós temos? Nós temos 3,14, que é o nosso π. 4,5 é o raio. Toma cuidado, não é o diâmetro, não vai colocar 2,25, tá? É 4,5 ao quadrado. 16, ele já falou que é a altura. Então tá aqui 16. Então a única conta aqui é 4,5 ao quadrado, aqui dá 20,5. Multiplica todo mundo, achamos o volume. Volume 1.017,36 centímetros cúbicos. O que é isso? Bom, como nós temos aí que o conteúdo da lata é de 900 ml, eu vou tirar 900 desse valor aqui, de 1.017,36, fazendo a conversão aqui, tá bom? De centímetros. Bom, aí eu tenho 117,36 ml. Bom, agora é com vocês, conto com o seu protagonismo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. A gente tem um trato aqui no Baixada Exatas, que é vídeos curtos e com bastante explicação, e tem um chat aí para você estar interagindo com a gente, tá bom? Então, nós vamos ter essa atividade aí, ó, uma indústria irá produzir 2 tipos de copos com formatos cilíndrico. O copo azul terá as seguintes medidas: 5 centímetros de raio da base e 12 centímetros de altura. E o copo verde, 3 centímetros de raio da base e 18 de altura. Qual dos copos possuirá o maior volume? Belezinha, turma? Tamo junto. Obrigado pela atenção, obrigado pela participação e espero vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.